chama Deus Sara a Nação, que fala sobre espiritualidade. E é com muita alegria que viemos partilhar um pouco da palavra de Deus essa noite. Ela é um pouco formativa, mas é também algo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Amém. Amém. Eu vou mudar. Vamos mudar. Atos Apóstolos, capítulo 1. Abre comigo. Nós vamos falar sobre a necessidade de sermos batizados no Espírito. E aí eu entro naquilo que a Penha me pediu e a gente vai trabalhar. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Amém? Misericórdia, socorro. Amém. Logo depois dos evangelhos, está lá, Atos Apóstolos, capítulo 1. Quem não achou, levanta a mão. Não achou não, irmãos, ajuda aí. Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Amém, querido? Quem não achou, levanta a mão. Aonde não achou? Aqui não achou não. Atos Apóstolos 1. Ali não. Depois do Evangelho de João, vem Atos Apóstolos. Atos Apóstolos 1. Amém? Se tiver alto, você levanta a mão que eles abaixam do som, tá bom? Porque minha voz é alta, então senão... Então vamos lá. Atos Apóstolos capítulo 1, versículo 1. Diz assim: em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ser dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado ao céu. E a ele se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. Versículo 4. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa do Pai que ouvistes. Disse ele da minha boca: porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Vamos lá. Quem escreve Atos dos Apóstolos? Quem escreve Atos dos Apóstolos é o evangelista Lucas. Ele escreve o livro do Atos dos Apóstolos. Por isso é que ele inicia dizendo: em meu primeiro livro, eu escrevi tudo aquilo que Jesus fez, ensinou, por onde caminhou, desde o seu nascimento até a ascensão aos céus. O evangelista Lucas, por particularidade de todos os outros 3 evangelistas na qual nós conhecemos, é o evangelista que mais escreveu-se sobre Jesus, porque ele escreve de Jesus do nascimento até a ascensão de Jesus aos céus. O Evangelho de Lucas, se você pegar ele todinho, você sabe toda a trajetória de Jesus, desde a anunciação do anjo em Lucas capítulo 1 até o último capítulo, se não me engano, versículo capítulo 24 do livro de Lucas, que vai falar da ascensão, de quando Jesus volta para o Pai de onde ele tinha saído. Então Lucas, ele começa a dizer o seguinte: olha, no meu primeiro livro eu falei de tudo, de quem era Jesus, sua missão, o que fez, por onde andou, mas agora é preciso que a missão continue. Por que Lucas começa a dizer isso? Porque aqueles que perseguiram Jesus, aqueles que mataram Jesus, aqueles que crucificaram Jesus, pensou que crucificando e matando Jesus, a boca fecharia, ou seja, o anúncio acabaria. Mas isso não acontece. Se você pega os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, vai dizer que muitas das vezes Jesus chama a multidão, prega a palavra, ensina, exorta, mas Jesus tira do meio da multidão
um povo seleto, ele chama um povo separado, e esse povo separado, ele leva para um outro lugar, ou para o alto do monte, ou para o mar adentro, para falar ao coração desse povo de uma forma particular. E é esse povo que Jesus chama do particular, que tira do meio da multidão, que vai para um lugar secreto. É esse povo que vai dar continuidade à palavra de Deus. Quem são esses? Os discípulos. Aqueles que aderiram de uma forma radical o projeto de salvação, o projeto de Jesus. A esse povo Jesus chama separadamente. Ele tira esse povo do meio da multidão para falar no coração deles. E esse povo, eles precisam continuar. Portanto, no final do Evangelho de Lucas, ele vai dizer: olha, eu vos envio para anunciar a boa nova, para curar os doentes, para expulsar os demônios, para anunciar o ano da graça. Agora é com vocês. Agora é com vocês. Eu vos darei o Espírito para que vocês continuem a missão. Por quê, irmãos? Porque o anúncio da palavra não poderia parar. Não poderia parar. E Jesus ainda vai ser ainda mais categórico com eles, dizendo com eles: olha, vocês curarão os doentes, libertarão os possessos, expulsarão demônios em meu nome e farão coisas ainda maiores do que eu fiz. Jesus começa a dar a missão, e os discípulos começam a entender que o Evangelho, o anúncio, não poderia parar de forma alguma e de jeito algum. Mas esse Evangelho, ele foi conferido a alguém. Ele foi conferido a alguém. E esse alguém era quem? Os discípulos. Portanto, olha como é as coisas. Portanto, quando Jesus aparece aos discípulos, eles sabendo da perseguição. Por quê? Porque aqueles que mataram Jesus começaram a entender que não bastava somente matar Jesus, mas tinha que matar todos aqueles que acreditavam e que professavam que Jesus era o Salvador. Então quem era esse? Os discípulos. Então nós também temos que matar os discípulos. Então o que os discípulos fazem? Fogem. Mas Jesus tinha dado a ordem: vão para Jerusalém, porque em Jerusalém eu vou cumprir a promessa. Que promessa? Que estava escrito no livro de Joel 3. Chegará o dia em que derramarei do meu Espírito sobre todos os escravos, escravas, homens, mulheres, jovens, crianças. Todos receberão do Espírito. Por quê? Porque no Antigo Testamento só recebiam o Espírito os reis, os sacerdotes e os profetas. E para uma determinada missão. Acabou aquela missão, acabou. Mas chegaria um dia, 500 anos depois do anúncio de Joel, se cumpre a palavra em Atos Apóstolos capítulo 2. Por que estou dizendo isso para você? Para que você entenda que nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui na igreja somente para estarmos aqui e pronto, acabou. Não. Existe uma missão confiada, delegada a mim e a você. E que nós precisamos entender. E essa profecia, ela foi se cumprindo. Mas aí, irmãos, os discípulos com medo, o que eles fazem? Eles fogem. Eles não vão para Jerusalém. Por quê? Porque ir para Jerusalém é ir para a boca do leão. É ir para a morte. Então o que eles fazem? Vão para o lado contrário. Mas de repente no caminho quem aparece? Jesus. Jesus aparece e diz: opa, para onde vocês pensam que vão? Não, Jesus, não, nós vamos, Jesus, não, senhores. Jerusalém é para lá que deveis ir, não para outro lugar. É lá que eu vou dar força
Presta atenção, guarda essa palavra. Fala com o irmão que está ao seu lado. Guarda essa palavra. Força. É lá que é o lugar da força. É lá que é o lugar do poder. É lá, em Jerusalém. Com muito medo, ainda com as pernas tremendo, foram para Jerusalém. Para onde eles vão? Se você pega capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, vai dizer lá. Olha lá comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Olha o que Jesus diz para eles. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Presta atenção, igreja. Os fracos aí, tem fraco aqui? Lógico que tem. Lógico que tem, somos nós. Nós somos fracos. E é para nós, se tiver gente forte aqui, não é para você. Para os fracos, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, que vos dará força. O que é a experiência de Pentecostes? Amém. Força. O que é? Derramamento de força do céu. Sobre quem? Sobre aqueles que estavam necessitados de força. Quem estava necessitado de força é porque estava com medo, fraco. Quem estava no cenáculo no dia de Pentecostes? Os discípulos e as mulheres. Mas existia uma mulher diferenciada no meio delas. Quem que era? Que era repleta do Espírito e tentava acalmar o coração dos filhos, porque ela entendia que o Senhor derramaria força. E aí eu fico imaginando dentro daquele lugar, aqueles homens e aquelas mulheres tremendo de medo. Por quê? Porque eles estavam sendo perseguidos de morte. Portanto, a palavra vai dizer que eles estavam no cenáculo, no andar de cima, com as portas e janelas fechadas, quando de repente veio o Espírito Santo. E derrama o quê? Força. Quem estava no cenáculo era alguém necessitado de força, de poder de Deus. Tem alguém aqui necessitado de força e poder? Levanta a mão. Oh glória, amém. É para nós que foi dado, é para nós que é dado o Espírito. Presta atenção, irmãos. A graça do batismo do Espírito Santo não é para os fortes, é para os fracos. Porque, sendo fraco, nós estamos proclamando que sem o Espírito nós não conseguimos ser santos, sem o Espírito nós não conseguimos vencer, sem o Espírito nós não conseguimos vencer na casa, no trabalho, nós não conseguimos. Por quê? Porque o Espírito é quem nos dá força. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: toma coragem de clamar o Espírito Santo. Se nós clamarmos o Espírito, se nós pedirmos pelo Espírito, o Monsenhor Jonas Abib falava, lá há 40 anos atrás, ele dizia: não tem um dia que eu não levanto e antes de me colocar a serviço, eu peço: vem Espírito Santo. Porque só o Espírito é capaz de nos dar o entendimento. Só o Espírito é capaz de nos dar o discernimento, a sabedoria. Nós não combatemos, Efésios capítulo 6, versículo 10, é dizer: a nossa luta não é contra homens de carne e osso, mas contra espíritos malignos espalhados pelo espaço. Irmãos, você sabe onde você trabalha? Você conhece todos lá? Você sabe o que eles desejam para você? Não. Você conhece a sua família? Não. Você sabe o que eles desejam para você? Não. Quem é capaz disso? O Espírito Santo. Por isso que nós vamos dizer que aquele que é cheio do Espírito, aquele que pede o Espírito Santo acompanha. Com quem que o Espírito fala? Com todos nós. Quem pode receber o Espírito Santo? Todos nós. Porque a promessa de Deus cumprida em Atos Apóstolos capítulo 2, falando na boca de Joel 500 anos antes, que chegaria um dia em que ele derramaria o Espírito dele sobre todos
os serzinhos? Todos. Então chegou-se o dia. E aí é muito comum nós irmos as pessoas falarem: Elton, mas eu não escuto o Espírito Santo. Porque você não tem intimidade com o Espírito Santo. Elton, eu não escuto, o Espírito Santo não fala comigo. Fala sim, só você não percebe a voz do Espírito. Presta atenção, quem é mãe levanta a mão e diga eu. Não vou pedir o pai porque o pai é Israel, mas a mãe é mais coisa. Uma mãe, quando o filho está chegando em casa, ela pode não ver o rosto, o pé, a perna, o cabelo, não precisa, mas pelo passado ela sabe quem chegou. É verdade ou não é? Pelo cheiro ela sabe quem chegou. Se um filho estiver no meio de 500 crianças, ela sabe a voz do filho. Sabe ou não sabe? Sabe. Por quê? Porque ela tem relação com o filho, no sentido de que ela conversa, ela desde criança ela foi conversando, ela foi se relacionando com o filho. Se você não tiver relação com o Espírito, você nunca escutará a voz do Espírito. Porque você não vai conseguir entender, no meio da zoeira do mundo de hoje, o que é o Espírito Santo falando com você e o que é o mundo falando com você. Eu quero escutar o Espírito, eu quero ter relação com o Espírito, eu quero entender a voz do Espírito. A palavra de Deus diz: comece a orar. Ontem teve terapia para um pessoal que não foi, e aí acabei chegando em casa muito tarde, tinha que ver umas aulas da faculdade online, acabei indo dormir lá para as 2 horas da manhã. Quando foi 1 hora da manhã, meu celular deu um barulhinho lá que foi mensagem de que negócio que chama Facebook lá, do Messenger. Quando eu fui ver, era um menino de São José do Divino, norte de Minas, quase divisa com a Bahia. Ele mandando mensagem: Elton, aconteceu algo meio estranho comigo agora de noite. Assim, o que foi? Eu cheguei em casa com vontade muito grande de orar, entrei no meu quarto e comecei a orar, mas de repente eu comecei a chorar, eu chorei, e quanto mais eu chorava, mais eu chorava. Isso é normal? Eu falei assim: normal não é, mas isso quer dizer que você foi quebrantado na presença de Deus. Isso é quebrantamento na presença de Deus. A palavra de Deus vai dizer de vários profetas que se quebraram na presença de Deus. Quer entender a Deus, quer escutar a Deus, quer conhecer a Deus, vai para a presença de Deus. O grupo de oração é pouco para nós entrarmos em intimidade com Deus. Na minha casa eu preciso ter intimidade com Deus, andando na rua eu preciso ter intimidade com Deus, no ônibus. Em vez de você ficar falando da vida do vizinho, ficar falando da vida dos outros, vai rezar, vai buscar Deus. Eu morava em Benfica, e quando eu morava em Benfica no centro para trabalhar, uma viagem, né? É 40 minutos, quase 50 minutos, dependendo do dia. Imagina um ônibus 7 horas da manhã, saindo de Benfica, que tanto de gente trabalhando, um ônibus ficava 50, tinha 100. E imagina, desses 100 tinha umas 80 que era mulher. E aí você imagina, a mulher fica o dedo de ontem sem falar, te conhecendo, tá doido pra falar. Tô brincando. E você imagina o zum dentro do ônibus. Era aquele zum que tava na frente: ô fulano, como você tá, bebê? Era aquela zoeira. Mas 90% ali era falando da pessoa, falando do vizinho, falando do sentimento, falando do sentimento. E eu comecei a fazer: gente, eu preciso rezar. E eu comecei a perceber que eu não era o único rezando. Existiam irmãos evangélicos que estavam com a Bíblia aberta rezando, eu rezando o meu terço. Nós precisamos buscar formas de termos intimidade com Deus. Se você faz caminhada, por que não durante a caminhada você está com o teu terço na mão rezando? Por que não? E aí eu te garanto que você vai começar a ter relação com Deus. Elton, os dons do Espírito são muitos. Vocês vão estudar isso um dia, né? Quando a Penha fala aqui na frente: olha, vai ter formação de dons e carismas do Espírito Santo. Não pense em fazer, não, já corre e faz, porque isso leva ao conhecimento. O Espírito Santo não fala só comigo. O Espírito Santo não fala só com quem está aqui na frente.
O Espírito Santo ele fala com todos. E aí é algo mentiroso quando nós ouvimos por aí algumas coisas, principalmente em meio protestante. O Espírito Santo só fala com fulano. Isso é doutrina do Antigo Testamento. Isso já foi revogado. O Espírito Santo fala com todos. Com todos. O diferencial é que muitos não têm relação com o Espírito, então não conseguem entender a voz de Deus. Nós precisamos voltar a ter intimidade com Deus, a buscar na oração, a buscar novamente formas de rezar, a pedir o Espírito Santo. Está com um problema? Está com dificuldade? Vai chorar nos pés do Senhor. Dobra o seu joelho no seu quarto e diga: Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? E enquanto o Senhor não falar o que eu tenho que fazer, eu não saio aqui do quarto. Mas nós precisamos ter intimidade com Deus. E aí é muito fácil você vir para o grupo de oração e você pedir um pregador para poder rezar para você e falar para você o que você tem que fazer. Agora você não tem coragem de dobrar o joelho na tua casa e orar e pedir a Deus para te falar o que você tem que fazer, porque isso é custoso. Infelizmente nós estamos numa sociedade do mediatismo. Eu quero para agora, e tem que ser agora, da forma mais prática possível. E não é assim. Não é assim. Com Deus não é assim. Às vezes isso é muito comum. Nós vimos as pessoas: ela reza para mim, o que Deus falou para você? Então pode falar assim: comigo nada, com você. Deus tem que falar com você. Não que Deus não possa falar comigo, para você. Pode. É dom de Deus, não é mistério nenhum. É dom de Deus, está lá. Dons de revelação, palavra de ciências. 1 Coríntios capítulo 12 vai dizer lá: a todos foi dado o Espírito, a todos é dado os carismas. Não é mérito. Não é mérito. Mas nós precisamos nos sobrar. Esses dias eu partilhava com o irmão, falava com ela: olha, irmão, se você não rezar, você vai continuar batendo cabeça para lá, para cá. Quem mostra a direção é Deus. Quem mostra onde ir é Deus. Se não for por Deus, com Deus, nós vamos dar cabeçada a vida inteira. Deus mostra, gente. Eu costumo dizer que quando nós vamos criando um pouco mais de intimidade com Deus, nós vamos percebendo que as coisas vão nascendo natural. Eu coloco nas mãos de Deus, entrar nas mãos de Deus, Deus vai movendo. Eu percebo que é para mim fazer aquilo. Eu percebo que é para mim parar. Eu percebo que é para mim dar uma freada. Eu percebo que não é para pegar aquele ônibus, é para esperar o próximo. Eu percebo que eu vou percebendo, porque eu vou entendendo que é a vontade de Deus, que é querer de Deus. E Deus fala ao meu coração e ao seu coração. Desculpa, isso é doutrina. O Espírito Santo é para todos. É para todos. Só basta clamarmos, só basta pedirmos. Eu queria ir ainda mais profundo, para a boca do povo cair no chão, mas aí eu vou deixar parar por aqui. O Espírito Santo é para todos. Só basta nos pedirmos. E aí é importante frisarmos: quando nós desejamos o Espírito, quem vai nos convertendo é o Espírito. Quem vai nos mudando é o Espírito. Então, quanto mais eu desejo, quanto mais eu entro em intimidade com o Espírito, quanto mais eu entrego a minha vida nas mãos do Espírito, mais eu vou me modificando. Não é o contrário. Não é o contrário. Quem vai me mudando é o próprio Espírito. Quem vai me conscientizando é o próprio Espírito. Quem vai transformando a minha visão é o próprio Espírito.
é Ele, não é o contrário, irmãos. Não é depois que eu me converto que eu vou buscar o Espírito. Não é depois que tudo está santo em mim que eu vou buscar o Espírito, não. Eu busco o Espírito porque eu sou fraco, necessitado, e Ele vai me transformando e me mudando ao longo do tempo. É assim. É gradativamente, é com o tempo. Hoje é isso aqui, amanhã é outro. E quem vai me conscientizando? O Espírito Santo. O que é isso? Nada mais é do que os dons do Espírito sendo revelados ao nosso coração. Elton, eu quero que você reze por mim porque você é mais santo do que eu, porque você prega, porque você ora. Assim, não, irmão, nós estamos todos no mesmo barco, desde o A ao Z, tudo no mesmo barco. Por isso que Jesus vai dizer: cuidado, porque as prostitutas poderão te preceder no reino dos céus. Estamos juntos. E quem vai nos tornando santos é quem? O Espírito Santo. Dia após dia. Gente, é muito comum. Se eu pedir para levantar a mão aqui, várias pessoas. Você não era do jeito que você é hoje quando você começou a frequentar esse tipo de oração, é? Não. Quem te mudou? Foi a Penha? Foi a Leninha? A Leninha que ficou com um chicote na porta quando você entrava, muda! Não. Quem te mudou foi quem? O Espírito Santo. Ele vai dando vontade de vir ao grupo, sem a gente, ele vai dando aquela alegria na gente, e a gente está comentando isso, né? Oh, graças a Deus que a gente tem alegria de se arrumar para ir para a igreja. É um prazer. Isso é fruto do Espírito. Quem que falou com você que você tinha que mudar? O Espírito Santo, através de uma pregação, ou através do momento que você estava lá para fazer aquilo que era errado, quando vem te deu aquele negócio: opa, não posso fazer, porque o Espírito Santo não quer. Eu pergunto para você: quem falou com você? Eu pergunto para você: ele fala com você ou não fala? Fala, porque ele fala ao coração, ele fala à mente, ele fala nos sentimentos. Às vezes você começou a frequentar o grupo de oração, você começou a sentir vontade, sede de Deus. Você foi comprar uma Bíblia. Quem foi que conscientizou você da Bíblia? O Espírito Santo. Você começou a querer colocar a sua vida nos trilhos. Você começou: não, eu preciso colocar minha vida nos trilhos. Eu preciso endireitar minha vida. Isso aqui está errado. Quem foi te conscientizando disso? O Espírito Santo. Eu posso pregar, irmão, a palavra de Deus, mas quem conscientiza, quem converte é o Espírito Santo. Ele que dá coragem, ele que dá força. É Ele. Entende, irmãos? Quem vai nos transformando é o Espírito Santo, porque é próprio dele. Nós não temos capacidade. No mundo que nós estamos, nós temos um ditado que diz: pau que nasce torto, morre torto, não se direito. Mas quando vai para a presença do Espírito, não tem jeito. Não tem jeito. Você tinha um temperamento difícil? Era fácil aguentar? Não era. Mas quem que mudou? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Se você conhece a história de vários irmãos aqui, você vai perceber. Irmão, pode vir quem for pregar para você aqui pregar, mas se você não permitir que o Espírito Santo entre no teu coração e comece a mudar a sua história, você não muda. Você não muda. Quem muda é o Espírito Santo. Quem converte é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. Por isso, olha para mim, você não pode desanimar a pessoa que está na tua casa. Você não pode. Porque quem pode mudar aquela pessoa é o Espírito Santo, e Ele vai mudar. Ele vai mudar. Ele pode. O que nós precisamos é dar tempo ao tempo. Com Paulo, que na época era Saulo, foi assim. Eu sei que Jesus olhou para Saulo um dia e disse: Saulo, tu vai cair no cavalo um dia. Tu vai cair no cavalo.
Jesus olhou um dia para Saulo e disse: mesmo Saulo sendo do jeito que é, eu acredito que quando Saulo vier para a minha presença, ele vai fazer miséria no mundo. Eu tenho certeza que quando Jesus olhou para Pedro, mesmo Pedro com o pé lá, outro cá, ora aqui, ora lá, Jesus disse: o dia que Pedro converter é de uma vez por todas, ele vai arrasar comigo. Jesus, ele olha para mim, ele olha para você, ele olha para quem está na sua casa, ele olha para os nossos, ele acredita. Ninguém precisa acreditar em nós, quem precisa acreditar em nós é Jesus de Nazaré. Um dia o olhar dele vai chegar na tua casa, vai invadir o teu coração, do teu. O que nós precisamos ter é paciência. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Irmãos, presta atenção. Todas as pessoas que eu conheci, que eram o terror no mundo, quando se converteu, virou uma bomba atômica na mão de Deus. Espera. Nós conhecemos várias pessoas. Charles Vieira, homem que tinha tudo para ser um dos maiores traficantes do Brasil, hoje é o maior pregador da palavra de Deus. Não conheço outro melhor. Osnei, que esteve aqui com vocês, né? Foi preso no Carandiru, livre da chacina do Carandiru, por misericórdia, para ser testemunho da graça de Deus. Quantos irmãos que estão aqui pregando aqui na frente, que vem no seu grupo de oração pregar, que eram drogados, alcoólatras, aprontavam, batiam, brigavam, e hoje nas mãos de Deus virou um instrumento. Mas nós precisamos ter paciência, irmãos. A palavra de Deus, eu quero terminar dizendo isso, a palavra de Deus vai dizer que tem coisas que já não é mais por forças humanas, e eu acredito muito nisso. Tem coisas que já não é por palavras, tem coisas que já não é por forças humanas, tem coisas que só o Espírito Santo pode mudar. Eu creio muito nisso. Tem gente que é difícil, cabeça dura, coração duro, que você fala assim: eu já não sei mais o que falar, já não sei para onde ir, já não sei o que fazer, já não sei onde levar, já não sei mais, já virei meio mundo. Entrega para o Espírito Santo e pede ele para mudar. Entrega para o Espírito Santo e pede ele para transformar. Ele tem o poder de mudar e transformar. Sabe, irmãos, nós precisamos, mas presta atenção. Se você que está aqui hoje, se você não conscientizar que o seu lugar é aos pés de Jesus, pedindo força, você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Porque pode demorar? Pode. Nós precisamos estar fortalecidos aos pés de Jesus. Para nós foi nos dado o Espírito, que é a força de Deus. Nós precisamos ter força. Nós precisamos nos fortalecer em Deus para aguentar. Fala com o irmão que está ao seu lado: você quer alcançar a graça na tua casa? Peça força a Deus. Gálatas 5 vai dizer que os frutos do Espírito, aquele que faz uma experiência profunda com Deus, ele precisa trazer o fruto do Espírito. Quando nós fazemos a experiência profunda com Deus, eu tenho, principalmente nos últimos dias, eu tenho muito rezado a Deus para que, às vezes a gente tem percebido algumas coisas, né? E o Papa Francisco tem dito muito isso: cuidado para o mundo não entrar na igreja. Eu tenho percebido que nos últimos dias a guerra lá de fora tem entrado aqui dentro da igreja, e isso muito entristece o nosso coração, porque nós acreditamos
que quem pode mudar, quem pode transformar é Deus. E o nosso papel é de rezar e não de usar como o mundo está usando. E aí, algumas coisas vão me chamando a atenção. Como dissemos que somos batizados no Espírito, que fazemos uma experiência profunda com Deus, mas nós não temos amor pelo próximo. Que experiência de Deus é essa? Que batismo no Espírito Santo é esse? Que batismo no Espírito Santo é esse que não me leva à graça da humildade, que não me leva à graça da paz na vida dos irmãos e na vida das pessoas? Quando nós fazemos uma experiência profunda com Deus, os frutos é real. E os frutos, Gálatas vai dizer, Paulo vai dizer ao povo de Gálatas, a paz, o amor ao irmão, a humildade, a afabilidade, a paciência. Eu sou uma pessoa muito impaciente, eu não tenho paciência na minha casa. Faça uma experiência com o Espírito Santo. Faça uma experiência com o Espírito e você vai ver o que Deus pode fazer com você. Faça uma experiência de batismo no Espírito Santo. Os frutos virão. Os frutos virão. Esses dias uma moça chegou para mim e falou comigo na missão que eu fui pregar. Ela dizia, eu não tenho alegria mais. Há muitos anos eu não sei o que é ter alegria. Eu falei assim, eu tenho um remédio para você. E ela disse, qual que é o remédio? Batismo do Espírito Santo. Quando nós fazemos uma experiência profunda com o Espírito, os frutos vêm. E um dos frutos é a alegria. É notório. A alegria nos lábios, no sorriso, no olhar. Mesmo tudo está dando errado, mas nós estamos ali. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus não dorme e que Ele vela por mim e por você. A paz. Irmãos, nós precisamos ser canal de paz nas nossas famílias, nos lugares aonde nós estamos. Nós não podemos ser sinal de conflito. Não podemos. Isso é batismo do Espírito Santo. Isso é batismo do Espírito. Hoje eu recebi um áudio da irmã ali, dando a carga. Aí no final ela falava com alegria, irmão, que seu dia seja maravilhoso, na presença do Espírito. Se não estava na presença do Espírito, a partir de agora já está. Entende? Por quê? Porque é assim. Quando nós fazemos uma experiência com Deus, irmãos, o dia pode estar dando tudo errado, mas quando nós consagramos nosso dia a Deus, ao Espírito Santo, nós vamos perceber que nós vamos sair desse dia vitorioso. Ele não termina antes de nos dar a vitória. Mas nós precisamos consagrar o nosso dia a Deus. Levantar de manhã e dizer, Senhor, dai-me o Espírito Santo nesse dia de hoje. Mas eu não sei rezar com você, você não sabe falar isso não? Jesus, dai-me o Espírito Santo. Ele fala besteira e fala isso. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso da força. Talvez você não saiba mais como fazer com o seu filho, com o seu esposo, com o seu vizinho que te atrasando lá. Peça o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo. Senhor, o que eu tenho que fazer? Agora esteja preparado para aquilo que o Espírito dizer. Porque muitas das vezes aquilo que o Espírito Santo nos fala não é aquilo que nós queremos ouvir. Então, esteja preparado para aquilo que o Espírito Santo quer dizer para você. E prepare que quando nós fazemos uma experiência com o Espírito, não vencemos lutas na força humana. Nós vencemos luta na força espiritual. Não se preocupe. Vai para a presença de Deus. Vai para a presença de Deus e você vai ver Deus transformando a tua casa, Deus transformando a tua família. Deus transforma. Deus transforma. O que nós precisamos é convidar a Deus. Eu queria terminar essa pregação, essa noite, dizendo para você que
aquela que foi fiel, ela alcançou de Deus misericórdia, ela alcançou de Deus a graça. Nós precisamos ser o reflexo de Nossa Senhora. Nós precisamos. Aquela que recebe o Espírito Santo e sai a caminho, sai a missão. Quantos que precisam de um abraço seu, quantos que precisam de um carinho, de um olhar seu? Quando nós recebemos o Espírito Santo usa de nós. O Espírito Santo quer usar de você nessa noite. Amém? Amém. Amém? Amém. Vou parar de falar, senão eu falo a noite toda. Vamos ficar de pé então, irmãos. Vamos rezar? Vamos ou não vamos? Vamos cantar então, fecha os olhos. Vocês vão cantar, canta conosco essa canção pedindo o Espírito Santo nessa noite. Santo, santo, só pena que não se apaga. Somos tua igreja, vemos te adorar. Nesse teu altar, somos sacrifício, vemos consumir. Estamos aqui.
você vai sentir o fogo de Deus descendo sobre você nessa noite. É fogo do céu. A palavra vai dizer: chegou o dia, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu bolas de fogo, chamas ardentes, um fogo impetuoso, e foi enchendo todo aquele lugar, e foi pairando sobre cada um que ali estava. Sinta o fogo de Deus descer sobre você nessa noite. E à medida que você for sentindo o fogo de Deus, você vai começar a orar no Espírito, de uma forma impetuosa, como você nunca